com boa disposição, com muito amor, né? E louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso irmão, amém, igreja? Eu peço aos irmãos que louve a Deus pela vida dele com suas palmas. Glória a Deus. Deus abençoe muito, Ana. Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez esta noite, pregando e falando de Jesus, da sua santa palavra, desse Deus maravilhoso que tem nos abençoado, amém? Eu quero agradecer a irmã Kênia mais uma vez pelo convite e sempre saber que nós estamos juntos aqui, unidos nessa igreja abençoada com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor tem grande bênção para todos nós neste lugar. Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite no Salmo 33, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo capítulo 33. Essa noite, pode sentar, irmão, pode ficar sentado mesmo. Essa noite nós vamos ficar só no Salmo 33. Geralmente eu gosto de passear na Bíblia, de ler vários versículos, mas essa noite eu ficarei apenas no Salmo 33, que é um salmo muito bonito, muito abençoado. Nessa noite muito quente. E sempre é comum quando eu venho aqui na igreja, sempre ter aqueles cachorros sentados aqui na frente, né? Os doguinhos da rua. Só que hoje está tão calor que nem aqueles quiseram ficar, né? Quer dizer, a rua está mais fresquinha, né? O clima, né? E eu olhei no celular antes para ver a temperatura, quanto que estava marcando 31 graus. Mas a gente sabe que a sensação térmica sempre é maior, né? A sensação térmica é aquilo que o nosso corpo sente, é aquilo que nós sentimos. Marca-se 31, mas deve estar quase uns 37, 38 agora. Calor demais. Isso porque eu morei na Bahia, irmãos. Morei quase 2 anos na Bahia. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: nem a Bahia é mais quente que essa cidade aqui. Pode ter certeza disso. Salmo capítulo 33. Nós vamos ler a palavra do Senhor. O título do Salmo 33 está dizendo: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Esse é o título que está na minha Bíblia do Salmo 33. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmã Kênia. Deus abençoe. Júbilo quer dizer alegria. Então, quando ele quer dizer o júbilo do crente, quer dizer a alegria do crente, a alegria do cristão. A palavra contemplação quer dizer ver, poder enxergar. E obras de Deus quer dizer o trabalhar, o agir de Deus. Pode deixar ligado, irmã Kênia. Hoje pode deixar que hoje está calor. Hoje está uns 200 graus hoje aqui hoje. Glória a Deus. Eu estava comentando quando a irmã foi pegar água para mim, que está tão calor aqui que até os cachorros que sentam aqui na frente não quis nem ficar aqui dentro hoje. Que lá a rua vai estar mais fresquinho que aqui, né? Hoje está calor demais. A alegria do crente na contemplação das obras de Deus, em ver o trabalhar de Deus. Vamos esta noite ver. Você já louvou aqui esta noite? Quando você louvou, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Quer dizer, Senhor, nós estamos te adorando porque o Senhor tem feito grande coisa em nossa vida. E é sobre isso que o Salmo vai dizer. Salmo capítulo 33. Para quem não achou, ainda vai a última chance, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. 33, 1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Feche teus olhos, maravilhoso Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, nesta noite, pelos louvores. Meu Deus, pelas orações, por este culto, por essa igreja, pela vida de cada um dos irmãos, pela vida de todos que estão ouvindo a Tua palavra nesta noite. Abençoe esta igreja, Senhor, abençoe este bairro, abençoe cada familiar nosso. Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Tua palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E sabemos que o Senhor está presente aqui nesta noite. Senhor, em Tua presença nós vamos ouvir a Tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua poderosa voz, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 33, no versículo 1, ele começa com a palavra regozijai-vos. Eu estou usando a Bíblia na Almeida Revista e Corrigida, embora eu ia vir com outra tradução, mas resolvi vir com a Almeida Revista e Corrigida mesmo, que é a mais tradicional das Bíblias que nós usamos. Quando a Bíblia fala regozijai-vos no Senhor, a palavra regozijar quer dizer alegre-se.
alegre-se no Senhor, vós os justos. Vós os justos. Quem são os justos? Eu já li aqui nessa igreja, em outras oportunidades que eu tive, mas eu não vou ler, até para ganhar tempo, porque eu quero ficar só no Salmo 33. Mas quando você lê em Malaquias 3,18, diz que o justo é aquele que serve a Deus. Então, quando ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor, vós justos, quer dizer, vocês que servem a Deus, alegrem-se por servir a Deus. Irmãos, não existe maior alegria no mundo do que servir o Senhor, do que servir a Deus, do fato de saber que nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos a este Deus, Deus está conosco, Deus nos acompanha, Deus está em nossa vida. Isso é maravilhoso demais, isso é maravilhoso demais, e mais à frente nós vamos entender isso dentro da palavra do Senhor, que você vai poder acompanhar isso. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, vai dizer aqui ainda no versículo 1, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Aos retos, quem são os retos? Aos retos é as pessoas que andam assim bem retinha, não? Os retos que ele está falando aqui são as pessoas que andam em retidão à palavra de Deus. O que é andar em retidão à palavra de Deus? É aqueles que andam na obediência à palavra de Deus. Nós que andamos na obediência da Bíblia, é para nós que nós entregamos o louvor a Deus. O mundo aí fora não entende o que é louvar a Deus. O mundo aí fora, observe na internet. Na internet, quando você vai ouvir falar de igreja, principalmente no mundo, em jornal, essas coisas, é só para escarnecer a igreja, é só para zombar da igreja, é só para falar, sempre criticar a igreja, porque o mundo não entende as coisas de Deus, o mundo não compreende. Então, a gente não tem que perder tempo, irmãos, discutir religião com pessoas, ficar discutindo igreja, ficar discutindo isso, aquilo, outro. Nós convidamos a pessoa para o caminho de Jesus. Se a pessoa não quer vir, tudo bem, Deus abençoe, siga o seu caminho, vou orar por você, mas eu não ficar brigando, aquilo, outro, não. Nós estamos oferecendo, irmãos, o caminho, o verdadeiro. Todo mundo aqui costuma ir na feira, né? Todo mundo aqui costuma ir na feira. E quando a gente vai na feira, a gente vê que no começo da feira é o melhor horário para você ir comprar alguma coisa. Que no começo da feira é onde está ali os produtos todos fresquinhos, né? As laranjas melhores, os tomates melhores, o alface melhor. Mas quando vai chegando para o fim da feira, vai sobrando só o resto. Não sei se aqui os irmãos, principalmente nós que somos homens, né? Que a maioria aqui é mulher, mas as mulheres sabem melhor fazer compra no mercado, chegar lá, escolher a fruta direitinho e tal. A gente que é homem, a gente passa um sufoco nessa área, não é verdade? Mas quando a gente vai treinando, né, a gente vai aprendendo. Então você sabe como é uma maçã boa, como é uma laranja boa, aquilo que você gosta, não é verdade? Mas vai pegar o final daquilo. Vocês viram o calor que fez hoje? E nesse calor que fez hoje eu fui lá no mercado, fui lá no BH lá embaixo. E eu percebi que, como hoje é domingo, né, os mercados fecham cedo aqui da cidade. E quando era 2 horas o mercado fecha, quando já era 1 e pouco, eu vi o pessoal repor nas frutas, lá da parte de frutas. E eu percebi que eles estavam tirando aquelas frutas ruins e jogando fora e colocando outras melhores. Estavam separando as boas das ruins. E quando você vai no final de feira, você sabe que você vai pegar o quê? Só o finalzinho de fruta ruim. É as frutas que estão manchadas. Se for, por exemplo, maçã, aquelas maçãs que estão lá feridas, que estão ruinzinha, abacate. Se você gostar de uma melancia e tal, aquela coisa toda, final de feira, irmãos, não vai ter muita coisa boa assim para mostrar. Por que eu estou usando esse exemplo de feira, de fruta, essa coisa toda? É para te falar de Deus, para te falar que quando você está oferecendo Jesus para alguém, você está oferecendo o caminho da verdade para a pessoa. Você não está oferecendo uma fruta velha do final de feira. Você está oferecendo ouro. Você está oferecendo a maior riqueza que há neste mundo. Quando você oferece o evangelho da verdade, a palavra da verdade para uma pessoa, não é uma fruta do final de feira. Se existe a maior riqueza nesta terra, a maior riqueza é estar na presença do Senhor e servir a Deus. Então oferecer o evangelho, oferecer Jesus para as pessoas, é oferecer Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não é algo pequeno, é algo grande. Por isso que ele fala, pois aos retos convém o louvor. Por quê? Porque só os que são retos, só os que andam na presença de Deus, entendem o valor que tem servir a Deus. Versículo 2: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de cordas,
Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Isso aqui é interessante. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Irmãos, a pior coisa no reino de Deus e na obra de Deus é quando alguém faz a obra de qualquer jeito, de forma relaxada. Porque é muito fácil, quando nós estamos num culto que tem 1000 pessoas. Imaginou os irmãos diante de um culto de 1000 pessoas? No culto diante de 1000 pessoas, as pessoas, elas cantam melhor, elas louvam melhor, elas se dedicam melhor. Mas Deus, Ele prova a gente, para ver se nós realmente estamos nos esforçando no melhor, é com pouca pessoa. Eu estou aqui pregando para os irmãos, mas eu já passei cultos na minha vida, que eu pregava para uma pessoa, para 2 pessoas. E você acha que eu fazia como? Vai de qualquer jeito, vai um versículo aqui qualquer, Deus abençoe e não vai para casa. Não, era a melhor palavra, era a melhor oração. Eu lembro de uma igreja que eu fui dirigir uma vez, em São Paulo, que nessa igreja tinha poucos membros. E quando eu chegava lá, irmãos, eu pregava como se eu estivesse pregando no Camboriú da vida, nos Gideões da vida. Eu pregava até ficar rouco. Eu fazia o louvor daquele jeito maravilhoso. Eu fazia o melhor louvor, eu trazia as melhores pregações, eu orava com muita fé. Não que eu não deixe de fazer isso hoje. Eu estou usando o exemplo para mostrar para os irmãos que quando nós somos de Deus, com muito ou com pouco, em igreja grande ou em igreja pequena, não importa a situação que esteja, nós sempre damos o nosso melhor a Deus, o nosso melhor ao Senhor. Porque nós não estamos aqui para nos mostrar para as pessoas, nós não estamos aqui para ter palco. Isso aqui não é um palco. Aonde eu estou aqui é um púlpito, aqui é um lugar sagrado de Deus, aqui é o altar da igreja. Aqui não é um palco de show que você vai chegar e você vai curtir um som, ouvir uma música. Não, você veio aqui para louvar e adorar a Deus. Estamos em sintonia com o Senhor, estamos em sintonia com o Espírito Santo, nós estamos na presença de Deus, e para Deus é o melhor louvor, é a melhor oração. Eu falo isso porque eu sei que aqui os irmãos dão o seu melhor, e isso é que alegra o coração do Senhor. É sempre entregar a Deus o melhor, para Deus o melhor, para Deus as melhores coisas. É o que está dizendo aqui no Salmo, no versículo 3, versículo 4. Porque a palavra, eu estou lendo o Salmo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Glória a Deus. Tudo foi feito pela palavra de Deus. O texto é interessante que ele vai falar aqui, no versículo 6 mesmo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Você já parou para pensar como é que Deus fez o mundo? O mundo fala que o mundo veio de uma explosão, do Big Bang. Isso é uma teoria. Você sabe o que é uma teoria? Teoria é uma coisa que não tem comprovação científica, é apenas uma ideia. Então esse negócio de que o mundo veio de uma explosão e que dessa explosão surgiu um planeta, é só uma teoria. Você já viu alguma explosão criar alguma coisa? Toda explosão destrói, não constrói. Como é que de uma explosão surgiria um planeta? Isso aí é uma ideia que não tem nada a ver. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Deus que fez o mundo, foi Deus que fez a natureza, foi Deus que fez os animais, foi Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança, foi Deus que fez todas as coisas, tudo que há neste mundo. Quando a gente está andando, pensa num lugar bonito agora. Pensa, por exemplo, numa praia, num sítio, pensa em algum ponto bonito da cidade. Pensa num lugar bonito. O lugar mais bonito é a minha casa. Talvez você pode falar que o lugar mais bonito é a sua casa. Concordo com você. Mas quem foi que criou as pedras que estão na sua casa? Quem deu sabedoria para o ser humano inventar as portas, janelas, os móveis? Tudo vem de Deus, meus irmãos. Tudo vem do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória para sempre. Porque tudo foi criado pelo poder dEle. Então só por isso nós já temos motivos para dizer todo dia: obrigado, Jesus, pela nossa vida, obrigado pelo que nós temos, porque tudo que temos, conquistamos e possuímos vem do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vai dizer
no versículo anterior, o 5, ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus bom, é um Deus maravilhoso. Versículo 7, ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, tema todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e jogou e logo tudo apareceu. Ou seja, tudo saiu como Deus quis que saísse. Deus está no controle de tudo, é o que nós aprendemos aqui nesta palavra, nesse versículo. Toda a nossa vida está no controle de Deus, meus irmãos. Tudo está no controle do Senhor, tudo está na direção do Senhor. Deus está direcionando a nossa vida, porque tudo está no controle do Senhor. Não questione a Deus, nunca jogue a culpa de Deus. A Bíblia fala que Jó, quando ele passou por todas as lutas que ele enfrentava na vida dele, a Bíblia diz que Jó não atribuiu a Deus culpa alguma. E você sabe a história de Jó, só você ler o livro de Jó, que é um livro antes aqui do livro de Salmo. Jó foi o homem que mais sofreu nessa terra. Mas a Bíblia fala que Jó, perdendo 10 filhos, não foi um ou dois, 10 filhos dele morreram. Imagine o baque espiritual na vida de Jó. A sua mulher que sobrou não servia para muita coisa, porque só colocava ele para baixo. E a pior coisa do mundo é você estar com uma pessoa que ao invés de te colocar para cima, te coloca para baixo. Pois Jó tinha uma pessoa que era a esposa dele, que só colocava ele para baixo, desanimava ele. A tal ponto que ela mandou amaldiçoar a Deus e morrer. Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Faça isso logo, termina a sua vida. Que é como se ela estivesse falando isso, né? Ele tinha amigos que de amigos não serviam para muita coisa. Ele perdeu os seus bens porque ele era um homem muito rico, muito próspero. Ele perdeu tudo que ele possuía, financeiramente falando. Mesmo perdendo bens, dinheiro, riqueza, filhos, o casamento desestruturado, a sua saúde, a Bíblia fala que ele começou a ter enfermidades no seu corpo. Mesmo tendo doenças, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de todos os tipos que você imagina, diz a palavra de Deus que Jó não atribuiu a Deus culpa alguma. Quando é que o ser humano peca? Eu não vou dizer o ser humano, porque, como eu falei aqui no começo da palavra, quem não é da igreja não entende a Bíblia. Então, vamos falar só de nós que somos aqui da igreja, porque eles estão no tempo da ignorância. Um dia Deus ainda irá alcançá-los em nome de Jesus. Vamos falar de nós. Quando o crente vira para Deus e fala: Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não vê que eu estou passando por essa luta, que eu estou passando por essa humilhação? Cadê Deus? Aonde o Senhor está? Você está pecando gravemente quando você diz uma coisa dessa. Porque Deus, irmãos, Ele está no controle de tudo. Eu vou ler novamente, versículo de número, nós lemos, o versículo 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Tudo que Deus falou aconteceu como Ele havia determinado, planejado no seu coração. Irmãos, a nossa vida está no controle de Deus. O que acontecerá amanhã nós não sabemos. Nós não conhecemos nem o que acontecerá daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo, daqui a 1 milésimo. Mas sabemos o quê? Que se nós estamos de acordo com a palavra de Deus, saberemos que o nosso amanhã, o nosso depois de amanhã, o nosso próximo ano, a nossa próxima década, e até quando o Senhor nos permitir viver, será abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, aleluia. Porque a nossa confiança não está nos homens, mas está no Deus Todo-Poderoso, e Ele que direciona a nossa vida pelo caminho que nós devemos andar, aleluia. Versículo 10. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebra os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Os intentos do seu coração de geração em geração. Versículo 11. O que quer dizer isso?
O mesmo Deus que trabalhou no coração de Abraão, no coração de Isaac, no coração de Jacó, no coração de Paulo, no coração de Davi, no coração de Salomão, no coração dos apóstolos, no coração das mulheres de Deus, das crianças, de todos que esteve lá no passado, ainda é o mesmo hoje, Ele não mudou. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e para sempre, algumas traduções. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então, quando você lê na Bíblia um Deus poderoso abençoando, libertando, transformando, é o mesmo que está vivo esta noite. Ninguém aqui está preso em dogmas religiosos, em sistemas religiosos, não. Nós vivemos a liberdade que Cristo nos libertou. Por quê? Porque sabemos que o Deus da Bíblia ainda está vivo hoje, ainda está abençoando hoje, ainda tem uma obra em nossa vida nos dias de hoje. Do mesmo jeito que Ele fez milagres no passado, Ele fará nesta noite, Ele fará em nossa vida para a glória do nome dEle, aleluia. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo, de geração em geração. Versículo 12: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele mesmo escolheu para a sua herança. Foi o que eu falei no começo da palavra. E aqui ele fala no versículo 12: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Eu estava esses dias lendo na internet, não é um país, é uma cidade. Uma cidade, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, que não me pergunte o nome, porque eu não vou lembrar agora qual que é a cidade. Mas é uma cidade pequena. Porém, nessa cidade, mais de 90% dos moradores são evangélicos, são servos e servas de Deus. E eu te pergunto, como será que é uma cidade onde a maioria serve ao Senhor? Eu te respondo, é uma cidade tremendamente abençoada. Se nós podemos ver, vou até tirar o microfone para falar aqui o que eu vou dizer agora. Se nós podemos ver um bar a cada rua, graças a Deus que nós podemos ver também uma igreja em cada bairro. E que Deus pudesse abrir uma igreja em cada rua. Já imaginou se cada rua tivesse uma igreja pregando a palavra de Deus? Não importa a denominação, desde que pregue a verdade, é claro. Porque se for para vir com seitas, com heresias, com coisas erradas, também não, né? Mas se está pregando a verdade, está ensinando a Bíblia corretamente, que abra mesmo. Quando eu oro, a nossa oração é particular com Deus, mas isso eu falo para os irmãos, até para deixar de ensinamento para os irmãos. Quando eu oro para pedir uma bênção pelos irmãos, por todos aqueles que eu conheço, pelos irmãos em Cristo, pelos irmãos na fé, eu oro por todas as igrejas. E as que vêm na minha cabeça, eu vou citando para Deus. Por exemplo, um exemplo aqui de oração. Se eu estou orando, Senhor, abençoe os irmãos da CELC, abençoe os irmãos da Assembleia de Deus, abençoe os irmãos da Quadrangular, abençoe os irmãos da Universal, abençoe os irmãos da Mundial, abençoe os irmãos da Presbiteriana, abençoe os irmãos da Metodista. Eu vou citando o nome de igrejas que eu vou lembrando. E quando eu não sei o nome de igreja, Senhor, abençoe as igrejas pequenas, as igrejas que só tem uma, que tem poucos membros, mas ali está sendo pregada a tua palavra. Abençoe os pastores, membros, missionários, abençoe quem está lá pregando a palavra nos campos missionários em outras partes do mundo. Senhor, abençoe a todos. Por quê? Porque nós temos que pregar a palavra e Deus quer ver o seu povo unido, quer ver o seu povo junto, quer ver o seu povo em um só propósito, em uma só união, sempre pregando e falando do amor de Deus. Então não fique no seu coração, porque se você tem o que eu vou falar aqui agora, você está igual ao povo do mundo. O quê? Ah, que igreja barulhenta. Ah, que igreja chata. Nossa, que droga morar perto de igreja, é muito barulho. E tem crente que fala isso, por incrível que pareça. O mundo falar isso, eu não me estranho, eu acho normal, porque o mundo não conhece a palavra de Deus. Mas e quando é um crente que fala isso? Quando é um pastor, quando é uma pessoa de Deus? Ah, nossa, uma igreja perto de casa, eu não prefiro. Nossa, muito barulho, muito chato, aquela coisa toda. Irmãos, glorifique a Deus. Quando uma igreja abre, a presença de Deus também chega naquele lugar. Deus abençoa o bairro, Deus abençoa a rua. Se você pudesse perguntar para as pessoas aqui do bairro, vou falar dessa igreja que eu estou pregando aqui essa noite. Se você pudesse perguntar para os vizinhos, para as pessoas, é lógico que muita gente vai falar mal, porque nem todo mundo gosta da igreja, mas eu tenho certeza que muita gente vai falar, não, essa igreja aqui é boa para o bairro,
Essa igreja aqui tem um trabalho abençoado. Estão ensinando as pessoas a andar no caminho certo. Estão ensinando as pessoas a palavra da verdade. Estão ensinando as pessoas a serem pessoas corretas, a serem pessoas decentes. A igreja tem um papel fundamental na sociedade. Por isso que eu estou lendo aqui: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe o nosso país, para que abra mesmo mais igrejas, para que o evangelho se espalhe, para que a palavra se espalhe. Nós estamos no ano de 2023 e esse ano eu fiz, né, porque já passou a data, 20 anos que eu estou pregando a palavra do Senhor, 20 anos que eu prego a Bíblia, 20 anos. E quando eu comecei a pregar, há 20 anos atrás, pode-se dizer que nem internet direito nós tínhamos ainda, né? A internet ainda estava começando aos 20 anos atrás. Pra você ter uma ideia, nem celular com câmera a gente não tinha naquela época, há 20 anos atrás. E eu lembro que naquela época não tinha Instagram, Facebook, YouTube. YouTube começou, se eu não me engano, foi em 2007, parece. Em 2007. E outras redes sociais na época. Hoje, você entra no YouTube, tem gente pregando. O TikTok tem muita besteira, mas tem gente pregando lá também. Se você entrar no Instagram, tem gente pregando. Se você entrar em outras redes sociais, Facebook, por aí vai, Twitter, vai ter sempre alguém falando de Jesus. Antigamente, as pessoas crentes eram poucas pessoas. Hoje em dia, irmãos, toda família tem alguém que serve a Deus, alguém que conhece o caminho do Senhor, e louvado seja Deus por isso. Você vai no seu trabalho, tem pessoas que conhecem a Deus. Na televisão, no passado a gente só via um evangélico na televisão quando era um programa evangélico. Hoje em dia você vê cantores indo em programas seculares para louvar a Deus, para pregar a palavra. Alguns vão para se juntar a eles, né? Mas alguns realmente vão com um propósito firme de aproveitar aquela oportunidade para falar de Jesus. Por que eu estou dando essa explicação aqui para vocês? É para te explicar esse versículo. Todas as pessoas que pregam a palavra de Deus, todo o país, toda cidade, todo estado, aonde há uma igreja que prega a palavra do Senhor, essa nação, essa rua, esse bairro e essa vizinhança é abençoada. Glória a Deus. Caminhando para o final, vamos ler a sequência do versículo. Versículo 13. O Senhor olha desde o céu e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua moradia contempla os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as tuas obras. Não há rei que se salve com a sua grandeza de um exército. Homem de força. O cavalo é vão para a segurança, e não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para conservar vivos na fome. Observe que no versículo 13, a proteção maior. Irmãos, o maior poder que há neste mundo é o poder de servir a Deus. É o poder de servir a Deus. Observe que interessante, ele vai dizer no versículo 19: para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Então quer dizer que nós não iremos morrer? Não está dizendo isso na Bíblia. Todos nós um dia vamos morrer. Todos nós um dia vamos morrer. E eu me lembro que já preguei aqui várias vezes, tanto nos dias de semana como nos domingos, e muitas vezes vocês já me ouviram pregar sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus. Eu já preguei isso aqui na igreja várias vezes. E quando eu não prego essa mensagem diretamente, dentro de uma outra palavra, eu sempre acabo falando isso. E eu me lembro, por exemplo, do nosso querido irmão Diego, que partiu para o Senhor, que partiu para Cristo. E eu me lembro que da última vez que eu vim pregar, ele estava aqui na igreja. Ele veio feliz conversar. Toda vez que eu chegava aqui na igreja, sempre ele vinha conversar comigo, todo feliz, simpático, como ele sempre foi. Sempre vinha conversar comigo, bater um papo. E nós, humanamente falando, nós sentimos falta dele. Eu entendo que o coração da irmã Sabrina está
despedaçada. A gente entende isso, nós somos seres humanos. Nós temos que orar por ela, orar pela família. Passa um momento difícil. Todos nós, quando perdemos alguém, passamos por um momento difícil. Isso é duro demais. Mas, irmãos, se nós pudéssemos, na Bíblia fala que não existe contato entre os vivos e os mortos. Mas se nós pudéssemos, conversar com quem já está do lado de lá e perguntar: você gostaria de voltar para a terra? Você gostaria de voltar para sua casa, para sua família? Eu tenho certeza que as pessoas não iam querer voltar para cá, porque o que elas têm lá hoje é muito melhor do que há aqui na terra. Então o que nós vamos fazer? Vamos continuar assim mesmo? Não, meus irmãos. Nós temos que lutar juntos na fé, unidos em Cristo, para que quando for a nossa hora de partir, nós possamos nos encontrar com quem já está lá. Essa é a nossa esperança. Então, quando a Bíblia fala aqui, no versículo, o ventilador virou a página aqui, no versículo que eu li foi o 19, para livrar as suas almas da morte, não é a morte física. A morte física todos nós passaremos um dia. Ele aqui está falando o quê? Da morte eterna. Qual é a morte eterna? O inferno. O inferno. E às vezes, irmãos, desculpem falar isso, mas se você fala essa frase, não fala mais. Para de falar essa frase, que você talvez fala sem ter conhecimento, mas humildemente falando, você tem uma pessoa com conhecimento que está te ensinando essa noite. Se você fala, por exemplo, aquela frase: eu vou evangelizar para poder tirar as almas do inferno. Eu vou evangelizar, vou pregar a palavra para saquear o inferno. Já ouviu essa expressão? Pois bem, ninguém pode saquear o inferno. Ninguém pode tirar as pessoas do inferno. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o que? O que está escrito em Hebreus 9, 27? Após aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o seu juízo. O que quer dizer isso? Quando a pessoa morre, ela já está destinada ou ir nos dias de hoje para o paraíso ou ir para o inferno. Uma vez que ela cai no inferno, ela está destinada eternamente a sofrer lá no inferno. Quando a pessoa ela vai para o paraíso, para a presença de Deus, ela está eternamente o quê? Destinada a estar lá. Ela não vai sair de lá mais, porque ela já está na bênção, está no paraíso. Então, a pessoa não pode sair do inferno. A pessoa não pode se livrar de lá. E graças a Deus, irmãos, quando uma pessoa ela vive a sua vida com Deus, corretamente andando no caminho do Senhor, vindo para a igreja. E a Bíblia fala no Salmo 116, se eu não me engano, quando ele diz assim, bem-aventurado aquele que morre no Senhor. O que quer dizer isso? Quando a pessoa ela parte desta vida, mas ela era um servo de Deus, uma serva de Deus, como o nosso querido irmão Diego, ele está no caminho do Senhor, ele está junto com o Senhor. Humanamente nós sentimos falta, sentimos, nos entristecemos, ficamos chateados pelo que aconteceu, ficamos, mas o nosso consolo é saber que Ele está com Cristo, Ele está com o Senhor. Assim como aquela pessoa que você conheceu um dia que era da igreja, talvez de outra igreja, talvez de outra denominação, que já partiu para Deus, essa pessoa, irmão, está em paz, está em Cristo, está melhor do que nós. E a nossa luta nesta terra é se esforçar aqui para se encontrar lá, porque não existe uma separação eterna. Se você for fiel ao Senhor até o fim da sua vida, você vai se encontrar com aquela pessoa novamente lá na eternidade. Louvado seja Deus por isso. Então essa morte aqui é a morte eterna. Jesus nos tirou do caminho do inferno. A nossa alma está destinada ao céu, ao paraíso, à vida eterna. Louvado seja Deus. Para finalizar, versículo 20, 21 e 22 do Salmo 33. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Ele termina o salmo dizendo o quê? Espera no Senhor, espera em Deus, espera em Cristo. O que quer dizer esperar em Cristo? Descanse no caminho do Senhor. O que é descansar no Senhor?
É você deixar os seus problemas e falar: Senhor, está aqui meus problemas, está aqui as minhas lutas, está aqui as minhas dificuldades. Eu não posso vencer isso sozinho, mas eu conto com a sua ajuda. E quando você apresenta a Deus a sua fé, e você mostra para Ele que você está servindo a Ele, está obedecendo a sua palavra, Ele vai te ajudar. Se o Senhor for a sua esperança, você é vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Então esta é a palavra que eu queria deixar para os irmãos aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Feche teus olhos, maravilhoso Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Deus, que nós possamos cada dia mais viver a Tua palavra, viver as Tuas verdades, Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã, não conhecemos o futuro, mas sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus que comanda o futuro, que comanda o dia de amanhã. E nós temos fé, Pai, que o Senhor tem o melhor preparado para cada um de nós. Prepara, Senhor, o melhor para a Tua igreja. Dê vitória para o Seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.